coisas, né? Do ponto de vista da história, eu sou historiador, então, do ponto de vista da história, o que a gente lê, o que a gente aprende na universidade é sempre uma questão de olhar para o passado. O historiador tem que olhar para o passado, ele não olha nem para o presente nem para o futuro. E isso vem mudando, né? No decorrer do tempo, ao longo das últimas décadas, né? Os historiadores, principalmente diante das questões climáticas, né, que se apresentam, eles estão tendo que fazer trabalhos que prestem mais atenção tanto no presente como no futuro, porque se a gente não começar a criar o germe da mudança, né, a gente não vai, a gente vai entrar na extinção, isso é dado. Eu vim agora nas últimas 3 semanas, participei de 2 eventos diferentes, e aí o pessoal falava, ó, se no Acordo de Paris, né, que aconteceu lá na França, se a Terra aquecer mais 2 graus, a gente vai ter a extinção de várias espécies, para mais de centenas de espécies. Então, esse é um problema imediato. A acidificação dos oceanos, o aumento da temperatura, a questão da pegada de carbono, né? Todos esses elementos aí estão postos. Isso acende uma luz para que a gente possa pensar como, dentro das nossas relações, a gente pode implementar mudanças que essa preservação não só da natureza, mas a preservação da nossa espécie. Né? A própria espécie humana ela pode entrar em extinção se a gente não cuidar de agora, né? Então, alguns falam que a gente precisa fazer a transição energética, a transição está ali acontecendo com a mudança agora para essas matrizes, né? De carro, de energia solar, carro elétrico, energia solar, por aí vai. Então, alguns autores dizem que não está acontecendo uma transição, né? Que está acontecendo também uma adição, né? A gente está tendo mais coisas. Enfim, o principal problema hoje ainda é a questão dos combustíveis fósseis, né? Isso aprendi esses dias, né? No Brasil, a principal questão é a questão do gado, da criação de gado. Mas no mundo, o principal problema ainda é a queima de combustíveis fósseis. Então, esse é um problema muito sério. E aí a gente fica se perguntando, né, enquanto historiador, né, enquanto pessoa que ajuda, né, tentar a trabalhar com os movimentos sociais, né, como é que a gente pode intervir? Então, eu vejo que, se a gente faz um olhar para trás, 10 anos depois, né, que a gente começou a andar em Catingueirinha, na Catinga Grande também, lá na Lapa, né, eu acho que a gente começou com o pé bastante firme, né, e fazendo coisas que são muitíssimo importantes e corretas do ponto de vista da preservação ambiental, né? Então, por que a gente está dizendo isso? Por quê? Quando a gente começou a andar nesse território, e aí uma das questões era essa, né? Aqui isso era com a juventude, né? E aí a gente começou a fazer ações voltadas para a juventude, né? Tanto que a gente conseguiu juntar pessoas de diferentes comunidades aí. E naquele momento a gente começou a trabalhar com o patrimônio, com a ideia meu e Fernando estamos na mesma tela aqui, beleza. A gente começou a trabalhar com patrimônio, aí o John, ele foi nosso aluno, eu acho que o Hércules também, a Adriana, Andreina, Andréia, né, várias outras pessoas ali da casa, que era bem, da comunidade, que era bem pequenininha, né, hoje já estão aí adultos, já se casaram e tal, alguns, né. Então, a gente começou a trabalhar com a linguagem do patrimônio, né. O que a legislação diz enquanto que é patrimônio, né? O que é patrimônio para a legislação? Então, a gente foi atrás da legislação, do INFAM, pela legislação federal, e também pelo que a literatura da época dizia o que era patrimônio. Grosso modo, Bené, John e Beré, né? John e os demais que estão aí, bem assim, de forma resumida, a gente quis sair daquela ideia de que patrimônio são aqueles prédios gigantes, né? É o que antigamente se falava de pedra e cal, né? Patrimônio é só aquilo que existe de forma material. Então a gente começou a ir num caminho de perceber o patrimônio de forma mais plural, de forma mais diversa. Como? Entendendo o patrimônio a partir das formas de expressão, das celebrações, dos saberes, dos fazeres e também dos locais, né? Os patrimônios que poderiam ser locais. Então a gente utilizou, naquele momento, uma metodologia, que é a metodologia do inventário participativo. Né? Tem colegas que já trabalhavam nisso há bastante tempo, vieram e nos deram uma formação sobre a metodologia do inventário participativo. O que é o inventário participativo? O INFAM, ele fala que existe o Inventário Nacional, o INRC, Inventário Nacional dos Referenciais Culturais. E ali ele vai dizer o que é patrimônio segundo os objetivos dele, da instituição INFAM.
E aí a gente vê que isso não pega tudo aquilo que a gente entende como patrimônio, que as populações, as comunidades, os territórios entendem como patrimônio. Então não é um inventário que o Infam faz, é um inventário que as comunidades, junto com os pesquisadores, professores e demais interessados, vão fazer. Então a gente trouxe essa proposta, as comunidades abraçaram a proposta, a gente começou a trabalhar com essa linguagem aí do inventário participativo. Então as comunidades, elas foram fazendo as suas pesquisas, as suas conversas, e aí a gente e então a gente ficou ali conversando e utilizamos de alguns métodos, como história oral. A gente ensinou para os meninos como fazer entrevista. Então os meninos foram entrevistar, foi um momento muito bonito aí, eu acho, até nas comunidades, porque fez uma possibilidade de aproximação entre os mais velhos e os mais novos. Então, naquele momento, a gente inventariou para mais de 40, desculpa, para mais de 40, para mais de 50 bens. Carrinho de bebê, carrinho de boneca, boneca de sabugo de milho, aí pilão, né? Foram vários bens que a gente inventariou. E cada um desses bens, os meninos iam preenchendo uma ficha, né? Dizendo o que que era, da data, quem tinha, e ali, enfim, o conjunto, eu posso passar essas fichas para vocês, acho que daí me tem, mas eu posso passar de novo. A gente foi preenchendo essas fichas, e essas fichas resultaram, portanto, no inventário. A gente inventariou, né, quando a pessoa morre, né, a gente, vamos lá inventariar o bem, né, os bens dessa pessoa, saber o que que ela tem para entrar no testamento, tal, mesmo em vida, né, vamos fazer um inventário aqui, às vezes você tem uma casa, vai alugar a casa, né, vamos fazer um inventário, o que que tem dentro da casa, né, então o inventário, ele é um documento que diz o que que existe, como é que existe, as condições que tá. Então isso foi feito, e aí o Jacoberé é professor, né, da educação básica, e eu acho que é uma experiência bem bacana, sabe, Beré? De repente, de replicar, e já foi utilizada várias vezes em vários outros locais, e sempre dá muito certo porque empolga a população. Agora mesmo, né, aí um parêntese, agora mesmo a gente está no outro território, que é em Acaraú, é o litoral extremo oeste, né, já é perto do Piauí. E lá a gente utilizou essa metodologia. E está trabalhando numa comunidade, que é a comunidade Curral Velho, e essa comunidade, ela está ameaçada, né, por conta dos grandes projetos, né, a instalação dessas energias eólicas, né, as pás, as torres e tal. Então, a comunidade, ela fez o seu inventário participativo de novo, ela já tinha feito isso há mais de 20 anos. Então, ela fez de novo com a ajuda do pessoal do ensino médio, né, a gente foi guiando isso, eles fizeram as entrevistas e depois compuseram ali as fichas para a gente construir esse inventário mais geral. Isso é importante, tanto do ponto de vista da comunidade em si, como da preservação, vou colocar nesses termos, né, que é o termo da Primavera dos Museus, a questão climática, como da preservação do meio ambiente. Por quê? Se a gente pegar alguns autores atuais, eles vão dizer, olha, não é avançando nesse futuro que a gente está indo que a gente vai conseguir salvaguardar o planeta. Não é. Está tudo errado. Como um professor lá da UES diz, né? A gente está dentro de um carro e ao invés da gente estar buscando frear esse carro para tentar dar uma volta e retornar, a gente está acelerando mais em direção a uma parede, né? Ou, como ele dizia antes, né? A gente está dentro de um trem e ao invés da gente tentar parar o trem, a gente está colocando mais carvão para o trem ir mais rápido. E é isso que está acontecendo, né? As emissões de gases, elas não estão diminuindo, né? O uso de metais não está diminuindo, a acidificação dos oceanos não está diminuindo, então nós estamos com um conjunto de problemas. E quando a gente pega autores como o Ailton Krenak, né, o indígena, ele vai dizer, olha, o retorno a saída é o retorno para nós mesmos, assim, é para a gente olhar para as nossas origens, né, para o que os povos originários faziam. Não entender a natureza como algo apartado da gente, mas como algo que faz parte, né, do nosso mundo, né? A gente tem que entender que quando a gente, pronto, no caso de vocês aí, vocês têm abelha também, né? Tem colmeia. Então, no caso, quando aparece uma empresa e começa a dizimar abelhas por conta do uso de veneno, isso impacta diretamente a sua vida, do Dame, a minha e a de todo mundo. Então, assim, quando a gente extingue uma espécie, a gente está contribuindo para que o planeta fique detonado de forma mais rápida, né? Mais célere, né?